Bom dia, hoje são 13 de junho de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Trago aqui mais um erro de língua portuguesa na revista Isto É. Aqui está, revista Isto É, desta semana, dia 10 de junho de 2020. A data aqui da revista. Hoje são 13. E aqui o número da revista, 2630. E aqui, na página 64, ou melhor dizendo, na página 50, mais um erro de língua portuguesa. Gente, semana passada, eu fiz agora, nessa semana agora passada, eu fiz um vídeo mostrando aqui um erro de língua portuguesa na página 13. Então veja aqui, na página 13, aqui está um artigo do jornalista Ricardo Amorim. E aqui, educação desigual, veja, educação desigual. Educação desigual, jornalista Ricardo Amorim, aqui está, Ricardo Amorim. E aqui um erro de língua portuguesa cometido por ele. Mostrei isso aí, em relação à palavra distância. Fiz esse vídeo semana passada agora, nesta semana, hoje é sábado, eu acho que foi terça-feira, mostrando aqui o erro na palavra distância. Ele colocou aqui crase, veja aí, se você se lembra desse trecho aí. Eu escrevi assim, ou melhor dizendo, o Ricardo Amorim escreveu assim: no caso das crianças menores, estes desafios se multiplicam pelas dificuldades naturais de educar uma criança pequena à distância. Então, mostrei aí, naquele vídeo, a palavra aí, a crase antes da palavra distância. E aí expliquei por que está errado. Muito cuidado com essa palavra distância. Se ela não vier determinada, se ela vier solta assim, ó, uma criança pequena à distância, então se ela vier assim solta, sem palavra alguma determinando essa palavra distância, então não leva crase. Então aí seria uma criança pequena à distância, sem crase aí, só o a preposição, entendeu? E aí foi o erro do Ricardo Amorim. E agora, gente, na página 50, eu vou trazer o mesmo erro, crase de novo, em relação à palavra distância. Outro erro aqui. E por que estou repetindo? Estou repetindo aqui, mas não o mesmo erro cometido pelo mesmo jornalista, o Ricardo Amorim, mas por outro jornalista também, aqui na própria revista, entendeu? Então não é uma repetição. A repetição aqui é em relação ao erro, crase antes de distância, da palavra distância, é repetição. Mas só que aqui é outro artigo na própria revista, feito por outro jornalista. O jornalista aqui é Jó Pasquato. O título, Falência das Escolas. Falência das Escolas. Na página 50 aqui desta revista. Vou aproximar aí o erro aqui também do jornalista em relação à palavra distância aí, também com crase. Errado também, entendeu? Então veja aí, está escrito assim, gente, abre aspas, além disso, escreve o jornalista, além disso, os gastos adicionais com a adaptação das unidades ao ensino à distância já somam quase 2 bilhões de reais. Vou repetir, além disso, os gastos adicionais com a adaptação das unidades ao ensino à distância já somam quase 2 bilhões. Então você vê que mais um jornalista também erra sobre a crase
diante da palavra distância. Veja aí, ensino à distância. Essa palavra aí, como você vê, ela não está determinada. Não diz aí, por exemplo, qual é a distância, entendeu? Não diz. Está no sentido aí genérico e não uma distância especificada. Por exemplo, se eu dissesse assim, ensino à distância de 1000 metros. Ensino à distância de 2 quilômetros. Aí eu estaria especificando a palavra distância, aí haveria crase. Mas aí não. Você vê a palavra distância também sozinha, sem determinação. Então, ensino à distância é sem crase. Ensino à distância é sem crase. E aí está o erro cometido pelo jornalista. Ele colocou crase antes da palavra distância. E aí está o erro. A palavra distância, sozinha, sem algum elemento que a determine, ela no sentido geral, como aí está, ensino à distância, é sem crase. Sempre sem crase. Ensino à distância, sem crase. Estou à distância, também sem crase. Entendeu? E assim por diante. Então a palavra distância, ela sozinha, do jeito que está aí, é sem crase, sem o artigo a, e aí fica só a preposição. Agora, quando você especifica essa distância, ela vem especificada, e aí é diferente, aí a crase entra. Eu digo assim, por exemplo, ensino a distância de 100 metros. Ensino a distância de 30 metros. Então, a distância de 30 metros, essa expressão de 30 metros, especifica a palavra distância. E aí, no caso, haverá a crase. Então, eu digo, ensino a distância, sem crase. Ensino a distância de 30 metros. Aí vem com crase. Porque a palavra distância foi determinada, especificada, entendeu? Estou à distância de 2000 quilômetros de Fortaleza. Olha aí. Eu, Eustáquio, estou à distância de 2000 quilômetros de Fortaleza. Essa expressão de 2000 quilômetros especifica a palavra distância. Aí, no caso, é com a crase, entendeu? Estou à distância de 2000 quilômetros de Fortaleza. Aí é com crase. Aí é com crase. Quando eu digo estou à distância de você, aí não é com crase. Não especifica a palavra distância. Entendeu? Distância, ela tem que ser, para levar crase antes dela, ela tem que ser especificada, determinada. Entendeu? Se não for assim, não vai. Estou à distância longa, também não resolve. Você tem que determinar a palavra distância. Apenas dizer ensino à distância, sem crase. Estou à distância, sem crase. Quando você especifica, aí é diferente. Estou à distância de 220 quilômetros de Goiânia. Então essa expressão de 220 quilômetros de Goiânia está especificando a palavra distância. E aí leva crase. Entendeu? Portanto aí, gente, mais um erro e muito obrigado.